Quer ver só, o Dorival, além de não poder contratar agora no meio do ano, exceto o Vitinho, que a gente vai falar dele já já, olha a lista de lesionados hoje no Corinthians, né? O Yuri Alberto, a gente acabou de falar que passou por uma cirurgia na madrugada. O Memphis deve ficar um mês fora, pelo menos, problema no músculo da coxa. O Carrídio, ligamento no tornozelo, vai ficar um bom tempo afastado. O Hugo, hérnia inguinal, né, que foi o mesmo problema do Yuri Alberto, coincidentemente. Né? O Dorival, pelo que me consta, ele só conseguiu montar o time dos sonhos dele 2 vezes, exatamente contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E não mais do que isso. É isso. É isso aí. E aí, como é que faz? Eu acho preocupante, tá? Eu acho preocupante porque dos 4 jogadores mais importantes da equipe, 3 estão fora, né? Segundo o meu companheiro Marco Belo, o Memphis de 3 a 4 semanas, no mínimo um mês. Vamos colocar no mínimo um mês. Yuri Alberto, no mínimo um mês. E o Carrilho está fora da temporada. Então agora... O Dorival falou sobre a história do Carrilho na coletiva pós-jogo, né, na segunda-feira. Exatamente. Então, assim, desses 4 jogadores que são mais importantes do ponto de vista técnico, só um estará em campo. Eu acho preocupante por conta da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Acho que principalmente no Campeonato Brasileiro. Veja, assim, na Copa do Brasil, as bolinhas foram favoráveis ao Corinthians, né, que acaba pegando o único clube da Série B que disputa a competição ainda, né? E dos que tá quadrifinalistas. Então, no dia que o Corinthians deu vexame, o Atlético Paranaense deu outro vexame, né? Ganhava por 2-0 do Criciúma e tomou um 4-2. Quase que simultaneamente ali, né? Então, o time que está muito mal também. Então, daqueles que eram possíveis, os adversários possíveis, o Corinthians acabou pegando o mais fraco deles, né? Só tem uma solução, né, Ivan? Subir alguém da base. Se é que o Corinthians tem alguém... Tem ouvido só coisas ruins. A base também foi devastada. O Guinegão vem entrando, eventualmente, né? Mas é um jogador ainda muito... Ele foi bem na Copa São Paulo, um atacante, mas ainda não emplacou, né? E não dá para colocar tudo na conta da base. O Dieguinho entrou contra o Fortaleza, foi titular, inclusive, contra o Fortaleza. É muito difícil, uma situação muito difícil. Pô, o Corinthians teve a faca e o queijo na mão, né, Kaká? Em 2012, né? Ali era para decolar. Claro, claro. Com estádio novinho em folha, campeão do mundo, era hora de realmente ter o foguetinho. Aí o que eles fizeram? No estádio para abrir a Copa do Mundo, né? Na Babesco. E na sequência, Alexandre Pato. Alexandre Pato foi a cereja do bolo em 2012, né? Foi a contratação que veio no final de 2012. E a questão passa muito pelo estádio também, né? Era um estádio, poderia ter sido até construído, mas para abrir a Copa do Mundo... Havia aquele caderno de encargos da FIFA, né, desse tamanho, e precisava ser um estádio nababesco, né? Então... Não, já contei a história do duto de petróleo que passava sobre o estádio. Exatamente. Para remoção, uma coisa absurda, que jamais a Petrobras na vida pensou em ter que fazer aquilo. E lá fez, o presidente da República assinou, tá? Então tudo bem, beleza. Olha aqui, só que beleza não. Beleza, a gente fala popularmente, né? Agora é o seguinte, Vitinho chegou. O torcedor corintiano vai ter que se contentar só com esse reforço, pelo menos por enquanto não desbloquearem o tal do transfer ban. Vamos ouvir o Vitinho, que diz que se for necessário, pode atuar na posição do Carrídio, né? Fala também sobre o calendário de jogos aqui no Brasil. Vamos ver. Eu passei praticamente 2 meses, né, desde a minha última partida, então... Eu tive meu período de descanso e comecei algumas atividades, mas nada em campo, nada com bola. Eu sei do calendário e o ritmo aqui é alucinante, né? Lá na Arábia você tem mais tempo para se recuperar, as viagens não são tão longas, né? Então você tem tempo de se recuperar, de treinar, de preparar para o próximo jogo. E aqui já não é desse jeito, é jogar, se recuperar, jogar de novo. É claro que eu estou na expectativa muito grande de já começar a jogar, mas eu preciso realmente de um tempo. Eu passei o primeiro turno todo do Campeonato Árabe jogando na posição no que o Carrilho está jogando, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar, né? No início foi bem difícil, mas com o tempo você vai se adaptando e vai entendendo como é que é jogar na posição. E com o passar dos jogos eu me adaptei bem, terminei jogando primeiro turno inteiro nessa posição. Então já tive essa experiência. Creio que se houver necessidade também posso fazer.
Muito bem. Tá aí o Vitinho, torcedor corintiano, e o Dorival vão ter que se contentar com essa única peça aí para melhorar o time, né? Feitas as ressalvas aqui em relação à questão financeira, analisando o jogador tecnicamente apenas, assim, um jogador que tem um começo muito promissor de carreira no Botafogo, né? Fez 2 gols num clássico lá no Engenhão e tal, a torcida ficou muito empolgada com ele. Aquele cara que nunca pegou, né? Ele foi para o Internacional, inclusive, como grande contratação e caiu com o Inter em 2016. Então, aí ele foi para o futebol, foi para fora, e aí foi a última contratação do Bandeira de Melo, em 2018, né? No Flamengo, contratação de 10 milhões de euros, e nunca justificou esses valores no campo, né? É um jogador assim que pode atuar em múltiplas funções. Eu não o vejo nesse time do Corinthians jogando na posição do Carrilho, não. Ele deve ter falado sobre o fato de ter jogado como um atacante pelo lado direito no Al-Ittifaq. Eu o vejo mais atuando nesse esquema com 2 atacantes à frente, ao lado, sei lá, do Thales Magno agora, né, que não tem o Yuri Alberto, Thales Magno, Romero, acho que nessa posição. A favor dele é um camarada que tem um poder de chutar com as 2 pernas, ele é meio ambidestro, né? Mas nunca foi um jogador assim de se entregar, ele se desconecta do jogo às vezes, sabe? Perde gols incríveis. Parece não ligar muito para isso. É aquela eterna promessa, sabe? Você fala, porra, o Vitinho, contratou o Vitinho, tá? E por onde ele passa, ele não empolga o torcedor, sabe? O Fabinho Soldado, que estava atrás da gente aqui, que cuida das contratações, ele chegou a dizer que foi uma oportunidade de mercado. Quando me perguntaram, por que você contratou o Vitinho? Uma oportunidade de mercado, e talvez para se antecipar mesmo, já sabendo do transfer ban que viria. Sem dúvida. E porque é um setor carente hoje no elenco, né? Romero tá mal, Thales Magno também é outro que começou bem a temporada, fazendo bons jogos, depois caiu novamente, não é um atleta que empolga, nenhum desses ameaça os titulares. O Dorival tem poucas opções para o setor de ataque, principalmente pelos lados do campo. O Corinthians não tem ponteiros à disposição, tanto é que joga com 2 atacantes, né? O Memphis e o Yuri Alberto. Acho que ele pode até se encaixar e pode ser útil em determinados momentos. Mas não é um cara que vai chegar e elevar o patamar da equipe, vai brigar por titularidade, não. Eu acho ele melhor do que o Romero e o Thales Magno. Pronto. Tecnicamente, é mais bem dotado tecnicamente do que esses 2 caras. É melhor. Concordo. Tem uma tela aqui com o aproveitamento do Vitinho nos 2 últimos clubes que ele participou, que ele disputou, né? O Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e o Al-Ittifaq, também da Arábia Saudita, e as temporadas, né? No Al-Shabaab foram 8 jogos, 1 gol, 0 assistência, aproveitamento de 50. E no Al-Ittifaq, em 64 jogos, marcou 12 gols, 10 assistências, melhorou o aproveitamento dele. Não em relação ao primeiro time, né? Porque também aí é uma questão quantitativa. No Al-Ittifaq ele jogou muito mais, né? 64 vezes contra 8. E marcou 12 gols contra 1, com 10 assistências, né? Então, assim, talvez o que o corintiano espere é o jogador do Al-Ittifaq, não do Al-Shabaab. Mas mesmo no Al-Ittifaq, né, a gente fez alguns jogos aí, era o time no início comandado ali pelo Gerrard, né? Ele mesmo que jogou no Liverpool, tal, foi técnico do Aston Villa. Ele teve algumas dificuldades, não era um time também excepcional, né? Tinha um bom centroavante, o Dembélé, ele jamais jogaria naquela posição. Não é esse Dembélé do Paris Saint-Germain, não, é o outro, o Moussa Dembélé, né? Então ele não poderia, o Dembélé era mais jogador do que ele, então ele acabou sendo deslocado ali um pouco para o lado direito, como ele falou, ele se adaptou àquela condição. O que me estranha na comparação dele mesmo com o Carrilho, e eu acho que mostra até um certo desconhecimento, também chegou agora, da forma de o Corinthians jogar, né? Porque o Carrilho joga como um meia pelo lado direito. Não é um jogador um pouco mais avançado, é literalmente um meia, né? Que tem a obrigação ali de fazer recomposição e tal. E guarnecer, às vezes, a subida do Mateuzinho, ele não é esse cara. Definitivamente ele não é esse cara. Eu acho que ele vai ser um parceiro de outro atacante nesse esquema 4, o Losango no meio de campo e 2 à frente. Essa é uma opinião impopular, tá? O Carrilho é realmente um cara hoje difícil de ser substituído no Corinthians pelas características dos demais jogadores, né? Mas se o Corinthians tem um lateral direito confiável, porque o Léo Maná saiu, né? Saiu, foi pro Criciúma. Isso. O Léo Maná saiu
Se o Corinthians tivesse um lateral direito reserva confiável, ele poderia usar o Mateuzinho na função do Carrilho como um meia pela direita, e ele já jogou dessa forma no Flamengo. É impopular, porque a galera não gosta muito do Mateuzinho. Ele já jogou assim quando o Flamengo tinha vantagem no placar. Ele colocava Rodinei e Mateuzinho, mas Porque isso ele ataca muito melhor que eventualmente. defende. Sim, mas isso muito eventualmente, muito eventualmente.